De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano subiu de 1,63 para 1,69. Grande crescimento, né? Um grande PIB. Para 2015, a estimativa de expansão recuou. Ainda de acordo com a pesquisa, a projeção de inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para 2014 caiu de 6,5%. O teto da meta para 6,39%. Como mudar a imagem para criar credibilidade no nosso país? Qual seria o melhor modelo do Estado? Como dar um basta na corrupção? Uma renovação de políticos nas próximas eleições, será que poderia ser o primeiro passo para uma reforma a longo prazo? Para nos ajudar a refletir sobre o assunto, eu recebo hoje o ex-ministro da Previdência e Assistência Social, ex-deputado e atual consultor da Confederação Nacional de Agricultura, Roberto Brant. A âncora e comentarista da rádio Band News FM, a jornalista Inácia Soares. E o administrador financeiro e consultor empresarial, Renato Viana. Seja bem-vindo você também. É claro, eu conto muito com a sua participação. Você pode enviar as suas perguntas, os seus comentários, é só ligar no nosso telefone 3209-3301. Se você preferir, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail alertageral@redesuper.com.br. E também nós temos aí o nosso Twitter, é o @alertageraltv. Então, pega o seu telefone aí e ligue para a gente rapidinho. Você quer saber como é que vai ser o próximo governo? Não interessa quem vai ganhar. Se é o partido da esquerda, se é da direita, se é a oposição, a situação. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados como que ele vai governar daqui para frente. O que ele precisa fazer ou ela precisa fazer no próximo ano. A realidade é que todos desejam mudança. E no país inteiro hoje, o país é uma paradinha para poder reclamar de novo de que nós necessitamos de mudança. Você acha que a gente precisa de mudança? Você acha que a gente precisa dar uma mudada? Então, ligue para cá, pergunte para a gente. Vamos participar e saber realmente o que é que a gente precisa mudar. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de cada um. É a primeira vez que o ministro está aqui com a gente, é um grande prazer recebê-lo. A Inácia, gente de casa, e você também, né, querido? Tudo em paz. Bom, Renato, eu queria começar aqui com um professor, chama ele de professor hoje, que ele já está acostumando a dar uma aula aqui no intervalo, aqui nós já estávamos falando tanta coisa juntos. Quando o ministro fala de um apagão de gestão, dessa situação que o Brasil anda passando, qual é o primeiro quadro que você acredita que a gente precisa se preparar para os próximos 4 anos? Nesse final de ano, nesses próximos meses, vão sair discussões de todo tipo. Cada um usa um termo, um é choque de gestão, o outro acha que tem que diminuir as despesas, tem que realmente diminuir a quantidade de ministérios. Qual é o primeiro passo nessa área econômica que o país possa voltar a crescer? Bem, boa noite. É uma questão bastante complicada que você colocou. Eu acho que no processo eleitoral propriamente dito, nós não vamos ver assim a discussão de grandes propostas. Porque a eleição, da forma como ela se processa hoje, não apenas no Brasil, mas no resto do mundo, com candidatos tentando falar com milhões, dezenas de milhões, no Brasil são 140 milhões de eleitores, com percepções da realidade muito diferentes, com experiências de vida também muito desiguais. É muito difícil para os candidatos fazerem sínteses que sejam percebidas com clareza, mesmo porque o mal-estar que existe na sociedade brasileira, ele é um mal-estar um pouco indefinível. As pessoas estão com um certo mau humor, as pessoas estão sentindo claramente que estão mal satisfeitas com o andar das coisas, mas as pessoas também não têm muita clareza sobre o que há de equivocado no Brasil. Nós não podemos nos esquecer que nós tivemos alguns acontecimentos, alguns processos virtuosos no nosso passado recente. Nós atravessamos um regime militar e ingressamos numa sociedade democrática sem grandes conflitos, sem grandes cicatrizes. A maioria dos países que passam por esses processos de transição ficam com marcas muito fundas. E segundo, depois nós tivemos um governo que modernizou muito a economia brasileira, que foram os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, nós conseguimos domar
a nossa maldição quase que eterna, que foi a inflação. Os jovens de hoje não têm ideia do que é inflação. Não tem ideia. Então, hoje, inclusive, nós temos essa dificuldade. Os acontecimentos passam com muita rapidez. A gente está falando de umas coisas que a maioria da população não sabe direito o que é, não tem as referências concretas. Depois teve o governo Lula, que foi muito importante por um aspecto, que eu acho o principal deles. É que ele dirigiu uma transição. Que o governo, a população brasileira votou num partido que era exatamente o oposto do que estava no poder. E era um partido de bases populares, que tinha crescido na base de movimentos de rua e com setores classicamente considerados marginais no processo político. Pois bem, ele incorporou a presença de todas essas camadas no processo político brasileiro. E, mais uma vez, nós fizemos isso sem nenhum conflito, sem nenhuma marca muito... Um alto nível democrático. Isso foi muito interessante, foi uma coisa muito madura. Depois fez políticas sociais que nós devemos aplaudir. Então, isso provocou também problemas, porque a emergência dessas novas populações trouxe com elas também novos desejos. A democracia moderna ela tem uma característica muito interessante. Ela só funciona à medida em que a sociedade e o Estado deem a eles a satisfação de desejos continuamente renovados e crescentes. A sociedade no mundo hoje, a brasileira, a europeia, a americana, ela convive com expectativas crescentes. E se a sociedade ou o Estado não respondem a isso, ela entra num processo de mau humor, de mal-estar. As sociedades avançadas da Europa e dos Estados Unidos, isso não é tão grave, porque eles atingiram um patamar de riqueza e de renda que eles, mesmo quando estão em crise, eles estão em primeira classe. O que não se dá conosco. Essas populações chegaram agora ao mundo do consumo e estão vendo que o crescimento parou de acontecer. Você deu aí uma previsão para esse ano, 1,6%, o ano que vem 1,5%, 1,7%. É o menor crescimento da América Latina. Quer dizer, é nada. Agora, esse crescimento lento, que já vem desde 2011, ele é o sintoma de que alguma coisa grave está acontecendo na economia brasileira. E não é muito fácil você superar isso. Você vai precisar de fazer mudanças, eu nem vou dizer a palavra reforma, mudanças muito grandes. E eu vou devolver a palavra para você, você vai depois me perguntar o que eu penso dessas mudanças, porque senão eu vou acabar fazendo aqui uma dissertação de professor, como você disse. E professor eu deixei de ser já há muitos anos. E eu não queria deixar de privar os Mas você continua lecionando. Você continua lecionando. Da opinião do Renato e da Inácia. Mas o Brant é muito bom nessa percepção do cenário. Eu acho que isso nos ajuda nessa discussão que você propôs, né, Fernando, no início do programa. Quando o Brant coloca essa questão de que parece que o impacto desse acesso ao consumo que a classe C teve nos últimos anos, parece que refreado agora, meio que desanima essa classe C e faz com que ela acorde novamente, porque o fluxo de crédito, inclusive, para ela continuar essa volúpia do consumo, refreou agora em função das condições macroeconômicas do país. E aí eu me pergunto e coloco também essa pergunta para o Renato, assim, o impacto desse contínuo fluxo que tem que ter de crédito para que esse patamar de consumo se mantenha, como o Brant disse. Isso justifica, por exemplo, as manifestações que nós estamos vendo hoje, né? Nesta quinta-feira em Belo Horizonte e também em outras cidades do Brasil, voltou e a população está reconquistando as ruas em protestos variados, mas que me parece agora mais focado na questão salarial. A gente está vendo um discurso repetitivo em várias dessas manifestações desta quinta-feira, no sentido das pessoas tentarem recuperar a força do crédito. Você também percebe isso, Renato? Percebo, e isso traz um problema enorme para os investidores. Hoje, um dos grandes problemas de quem tem uma quantia muito grande para poder investir, tanto na indústria, na sua própria indústria ou no mercado financeiro, é essas manifestações, porque não tem fundamento nenhum, é uma busca, é uma luta que não tem perspectiva, não tem credibilidade o que está acontecendo nas ruas. E quem tem dinheiro hoje, quem tem um recurso muito grande para poder aplicar, ele tem medo. A palavra assim, que a gente mais escuta é o medo. Será que eu vou investir no Brasil
Será que eu vou investir na minha indústria? Eu deixo esse dinheiro aplicado no mercado? O que está acontecendo recente, eu vou falar de 2 meses para cá, e isso também é inédito no mercado financeiro, é que hoje a Bolsa ela sobe e desce de acordo com as pesquisas as pesquisas políticas. Não é igual antigamente que a Bolsa subia ou descia devido a alguma uma norma, uma lei para o mercado financeiro. Alguma catástrofe ou uma climática catástrofe também, climática, por exemplo, ou até um problema de finanças do país, né? Ou um problema de finanças de algum segmento, que eu estava querendo, fugiu a palavra, algum segmento que tivesse algum problema, né? Então a Bolsa podia subir ou descer. Não, aqui no Brasil é de acordo com as pesquisas eleitorais. Até a ameaça de uma pesquisa, né? Antes do resultado sair, o Brant, a gente até teve a oportunidade de discutir isso, antes de sair o resultado, a Bolsa já estava respondendo negativamente ou positivamente, até antes Deixa eu botar um do pouco de escândalo lenha da na fogueira Petrobras. aqui, dizendo o seguinte, eu estava lendo alguns textos aqui e fala o seguinte, que o nosso governo hoje em dia diz o seguinte, que país rico é um país sem pobreza, como se isso aí fosse a solução do país e o povo está indo na rua, porque não é isso que eles estão querendo. É o slogan federal, Entre os emergentes, é o país com maiores gastos de programas sociais. A estabilidade de preço e o crescimento econômico fez essa sociedade brasileira fazer uma opção desde 88, que a gente fala que é o estado de bem-estar social. Ou seja, o que nós precisamos agora para fazer o país crescer, é o que a gente comenta um fato, que é a etapa agora do suor. Os programas sociais, eles são programas emergenciais, não dá para um país ficar vivendo dando dinheiro para os outros. Chegou um momento de produtividade. Aí chega no seguinte, nós precisamos melhorar a eficiência do Estado. Nós precisamos melhorar a eficiência até com esse gasto social. Precisamos ter ganhos de produtividade com mais eficiência. Precisamos melhorar persistentemente a qualidade da nossa educação. Fazer reformas institucionais não tem como fazer, não seja médio prazo para frente. E aí que vem um grande problema, porque o país vem aumentando os seus gastos 13% a 15% ao ano com a máquina pública e o nosso PIB crescendo menos de 2%. Que solução que tem isso? A conta não fecha. Os programas sociais, eu acho que são excelentes e são de extrema importância para o país. E eu dou exemplo, o Nordeste. O Nordeste hoje é a bola da vez no Brasil. E ele tem uma taxa que contribuiu com isso muito boa, que são os programas sociais. Agora, isso tem um custo para o país. Quem tem que pagar isso, quem está pagando isso é o governo, mas através de quê? De impostos. E quem paga os impostos? É a classe industrial, são as empresas, nós, com os nossos impostos que são debitados direto no nosso salário, mas a conta não fecha. Uhum. E o que me preocupa mais é que quem recebe Bolsa Família, que deveria ser provisório isso, ele já toma como se aquilo fosse o salário dele. Ele fala assim, é o meu dinheiro. Aquele dinheiro não é dele, ele não trabalhou para ter aquele dinheiro. Ele entende que é uma ajuda emergencial. Temporário, ele entende inclusive, que né? aquilo é um benefício que ele ganhou para o resto da vida. Recentemente saiu uma entrevista que a senhora estava reclamando do Bolsa Família dela porque o dinheiro que ela recebia não dava para comprar uma calça para a filha dela e essa calça custava R$300. Então ela estava brigando, achando ruim. Achando ruim. Então, assim, perdeu o foco do que era. Eu acho importante esse programa. Acho que tem que ter, mas não do jeito que está. Não, foi uma decisão brasileira, a gente tem esse custo social e ninguém pode falar que é contra. Pelo contrário, a gente quer realmente que o nosso povo não viva como viveu. Mas aí vem o próximo passo, porque será que nós vamos viver sempre assim? Aí o que a gente precisa fazer, talvez em questões de reformas econômicas, talvez aí em reformas políticas, talvez em reformas tributárias, o que é mais essencial? Eu me lembro que nas últimas eleições a grande discussão era se o Bolsa Família continuaria caso a presidente Dilma Rousseff não ganhasse, né, representando a continuidade do ex-presidente Lula. E eu me lembro que vários economistas diziam o seguinte, a gente não sabe quem vai ganhar, mas tem certeza de que quem ganhar as eleições presidenciais, me referindo à anterior, que eles darão continuidade a programas como o Bolsa Família,
Que é um programa de repasse de renda. A própria oposição essa semana, um dos candidatos falou abertamente já que falou. vai manter o programa Exatamente. social. Não dá mais para tirar? Você não fala isso, quem não fala isso não é candidato. Ele quer inclusive, que vire lei, né? Ele é o relator de uma lei que está tramitando no Senado e que a oposição dele, né? A oposição, o atual governo não aprova, né?